Se eu fosse me apresentar para uma pessoa que nunca ouviu falar de mim, pois eu não me apresentaria. Porque qualquer apresentação seria uma definição, uma limitação. Eu entraria em categorias que é justamente o que eu tento evitar. Tinha 12 anos e meio, quase 13. Meu pai se divorciou da minha mãe, casou de novo e queria viver num meio em que os filhos dele pudessem ser aceitos como filhos da segunda mulher. Por outro lado, eu acho também que houve motivações políticas. Meu pai fez a guerra na resistência e em 1948 houve eleições e a direita voltou ao poder. Então eu penso que meu pai nunca me deu explicações muito precisas sobre isto, mas esse conjunto de fatores pessoais e políticos fizeram com que eles tenham resolvido vir para a América do Sul. Essa ruína era o Hotel São Paulo, e foi nesse hotel que eu passei a minha primeira noite em São Paulo. E a minha madrasta abriu a janela e viu essa imensa cidade e ela disse: essa cidade me amedronta. Cette ville me fait peur. Foi foi um susto. Né? A adolescência foi bastante complicada. Nós acabamos vivendo muito na colônia francesa. Eu estudava no Liceu Pasteur e tudo em francês, não falávamos português. E eu tinha um único desejo, que era voltar para a França. Mas depois meus avós morreram, então não tinha mais a casa em Paris, não tinha mais o apartamento. E a situação financeira do meu pai era péssima, de forma que essa volta nunca ocorreu. Então, a minha chegada pessoal ao Brasil se dá por volta de 56, 57. Aí eu decido ficar no Brasil, o que implicou uma série de coisas. Paro de estudar, rompo com a minha família. A rua onde vamos, que virou uma rua de camelô, nos anos 50, era uma rua elegantérrima, era Barão de Pitininga. E eu comecei a trabalhar aqui numa editora de origem europeia, não é? que publicava Sartre, Simone de Beauvoir. Depois trabalhei na livraria francesa. E a minha orientação era mais para literatura, mais para edição, etc. Não é? Esse é o prédio da livraria francesa. E lá eu trabalhei durante vários anos. Deve fazer uns 55, 56 anos que ela está exatamente no mesmo lugar. Acho até que o luminoso, lá no fundo, é o mesmo luminoso. Mas, ao mesmo tempo, eu passei a frequentar a universidade e cursinhos em que eu, assim, informalmente, simplesmente eu ia lá, não é? Sou bastante autodidata. O que eu acho tem muitas vantagens. Né? Porque, no fundo, fui formado mais pela minha vivência nessa sociedade, etc. E não tenho certos vícios acadêmicos. Por outro lado, a minha formação tem lacunas monumentais. A questão cinema é uma questão, para mim, totalmente brasileira. Né? Na França, eu fui ao cinema depois da guerra, porque, bom, os pais levavam os filhos ao cinema. E aqui, quando a situação financeira do meu pai melhorou, a gente ia ao cinema bastante, ao teatro. É uma atividade normal. Pois esse é o Cine Dom José, mas nos anos 50, 60, era o Jussara, o Cine Jussara, onde vínhamos assistir a filmes franceses, filmes italianos. Mas isto era uma atividade
em que eu tinha emoções muito fortes, mas não mais fortes do que, por exemplo, certos balés aos quais assisti no Municipal. A dança me comovia muito, havia muito interesse por música, e não, a meu ver, não configura nenhuma vocação cinematográfica. Uma vez eu estava tão transtornado pela morte do Cisne que no final meus pais me seguraram porque tiveram medo que eu despencasse, não é? Então eu tinha perdido completamente as referências espaciais. Então a dança é uma presença constante na minha vida e começou aqui. Eu conheci Jean-Claude Bernardet nos debates promovidos pelo Cineclube Centro Dom Vital, em São Paulo, ali pelos anos de 1957, 1958, que era uma continuação da frequentação da Filmoteca do Museu de Arte Moderna. Havia um cineclube e eu via no estado de São Paulo, no jornal, os anúncios de um cineclube que convidava a gente para discutir filmes. E um dia com um amigo, eu mal falava português nessa época, e eu disse, eu gostaria de ir. Bom, finalmente eu fui com esse amigo. E ali entre a Filmoteca e o Cineclube apareceu Jean-Claude Bernardet, alto, magro, igual ao que ele é hoje. Não mudou muito. E com uma inteligência rigorosa e fulgurante. Uma das pessoas era escolhida para fazer uma espécie de relatório de uma meia hora, não é, que servia de base para a discussão do filme. Num português muito capenga, eu trabalhei sobre o Gervais, do René Clément, e o que eu disse foi muito bem aceito. E não só foi um encontro intelectual, como foi um encontro afetivo muito grande. O que determinou a minha inserção cinematográfica foi o fato de que, inicialmente, ela significou uma inserção social. Porque, a partir desse momento, eu não era apenas o empregado da editora, o empregado da livraria, mas que o que eu escrevia, o que eu dizia, etc., as pessoas reagiam a isto. A Cinemateca dava um curso, naquela época, chamado Curso para Dirigentes de Cineclubes, que era um curso de cultura cinematográfica ampla. Ele já estava no meio, mas o Rudá me disse, não, faça esse curso, o Gustavo também, faça esse curso, etc., Então, acho que eu comecei a fazer o curso antes de entrar na Cinemateca, e foi aí que eu conheci várias pessoas, entre as quais o Paulo Emílio é absolutamente determinante. E não só intelectualmente, quer dizer, eu acho que o Paulo teve uma influência de vida sobre mim. Porque, de certa forma, o Paulo é a primeira pessoa, o primeiro adulto. Na época, no fundo, eu era ainda adolescente naquela época, não é? O primeiro adulto que acreditou em mim, que confiou. Eu, Fernando Cipliski, o Maurice Capovilla, o Jean-Claude, o Sérgio Lima, né? A gente começou a fazer inventar umas histórias ali, assim, fizemos uma revista, né? Chamada Delírio, que eu coordenei, fiz o primeiro número e tal. O primeiro artigo que tem na revista, quer dizer, um pequenininho assim, chama-se Amo o Cinema, Jean-Claude. Sento sempre nas primeiras fileiras. Não há nenhuma distância respeitável a manter entre mim e o filme. O prazer de ser esmagado por uma imagem cinematográfica. O prazer de ser esmagado. Eu comecei a escrever no estado de São Paulo, né, que o Paulo Emílio Salles Gomes me tinha incluído no grupo dos articulistas do suplemento literário do estado de São Paulo. Esses artigos, eu escrevi, os primeiros deles, em todo caso, eu escrevia em francês. E eu trabalhava ainda na livraria francesa, e na hora do almoço, eu traduzia esses artigos com um colega. E eu comecei a escrever
fazendo essas traduções com ele. A partir de alguns artigos, aí eu passei a escrever diretamente em português. Quer dizer, não houve nada de sistemático. Eu nunca tive uma aula de português, né? Eu vi o filme em pré-estreia e fiquei absolutamente alucinado por esse filme. E o Décio de Meda Prado me pediu para escrever sobre o filme. Eu vi o filme 13 dias seguidos. E mais eu via o filme, mais eu me entusiasmava, menos eu conseguia escrever, né? Porque o nível de emoção era tamanho que eu não conseguia pôr isso sob forma de texto. Fiquei tão apavorada que eu tomei um porre e aí eu escrevi de um jato 12 páginas sobre a Doce Vida. Foram essas 12 páginas que segunda-feira o Nelson e eu traduzimos. E esse artigo teve muita repercussão. A questão que a partir do momento que eu comecei a escrever é que, por mais que eu escrevesse belos artigos sobre a Doce Vida, isso não atingia Fellini. Então, que a possibilidade de sair de uma crítica meramente analítica ou valorativa, né, era e passar para uma crítica que pudesse ter uma interação com a área de produção e de realização, era escrever sobre o cinema brasileiro. Nós vivíamos num momento onde não existia nenhuma diferença entre fazer cinema escrevendo ou fazer cinema filmando. Havia uma maneira de se relacionar com o mundo intermediada pelo cinema, entende? Eu acho que o Jean-Claude é um dos críticos desse período. É um dos críticos que escreveu mais do que fez filmes. Outros fizeram mais filmes do que escreveram. Mas pertence a um momento em que o cinema no Brasil, para se inventar, para inventar uma forma de expressão cinematográfica nova e que falasse da nossa sensibilidade, do que nós somos, era basicamente uma atividade de reflexão, era uma atividade crítica. Ele percebia com fino gosto, fina sensibilidade, fino prazer de cinema, de se ver cinema, essa coisa que nós estávamos realizando, criando, inventando, sem muito critério crítico. Ele era capaz de nos dar, depois do filme pronto, evidente, dizer o que nós tínhamos feito. Eu tinha dois empregos na época, em 64, era crítico da Última Hora e trabalhava na Cinemateca. Perdi tudo, em questão de horas. Eu tive vários pseudônimos, mas um deles, sobre o qual eu mais usei, como se chamava esse cara aí? Acho que Carlos Moral. Foi no jornal Opinião, né? Um dia eu tive um artigo cortado. Aí o redator de cultura, que é o Júlio Montenegro, me diz, olha, próximo artigo, seja mais calmo, não é? Escreve um artigo bastante, assim, insignificante, cortado. Aí fiz um teste e escrevi um artigo sobre Molière. Fiz uma análise da cenografia do figurino no Tartufo do Patrice Chéreau, não é? Cortado. Não é? Aí chegamos à conclusão que o meu nome tinha sido cortado. A aula sempre foi uma coisa muito bem preparada, assim, sempre muito cuidadoso, né? Ele tem uma certa tensão, né? E na época fumava muito, então tinha aquela coisa de... E essa tensão muito canalizada para uma coisa que tinha que sair o melhor possível sempre, uma coisa de muito respeito pela turma e sempre gerando um debate, né? Porque havia um momento muito vigoroso da discussão cultural no Brasil, né? O ano 67 é muito rico, e isso gerou um contato bastante rico de troca de experiências, de aprendizado para nós. Eu conheci o Jean-Claude Bernardet
quando ele já estava cassado pela universidade, portanto ele não podia ser nosso professor, eu era aluno do curso de cinema da Escola de Comunicações e Artes da USP. Primeiro, eu não fui proibido de lecionar. Fui proibido de receber dinheiros públicos. Portanto, não podia ser pago pela USP. Quer dizer, oficialmente não era uma proibição de lecionar. Se eventualmente, aliás, eu cheguei a dar umas aulas numa faculdade privada, não sei muito bem onde, aí em São José dos Campos, não sei o quê, não é? Mas também, por motivos policiais, eu tive que sair de lá, não é? Mas ele, para nós, era uma entidade um pouco mítica, assim, inalcançável. Ele era daqueles professores que nos tinham sido proibidos, que nos tinham sido interditados. E tinha uma aura, portanto, em torno dele que a gente só podia suprir através da leitura dos textos dele. A ideia que eu tinha na época era ainda a ideia da formação do crítico, né? E que o conhecimento do que acontecia antes da imagem bater na tela era importante, né, para a formação do crítico, né? Isso lhe daria uma melhor compreensão do que ele via na tela. E aí que então apareceu a Anushka, o Ramalho me convidou para fazer uma ponta, fiquei absolutamente apavorado pela câmera. Olha a prova. Não tá bom isso não, hein? Ô, Eduardo. Pô, mas vai assim mesmo, né? Depois participei da montagem do Gamal. Ele ficava muito interessado em saber o que eu pensava, o significado que eu dava para cada cena que estava sendo montada, né? E, ao mesmo tempo, como é que o Glauco enfrentava a questão de como montar aquela ideia, de como fazer com que aquela ideia se realizasse com o material que estava na tela. Depois houve os filmes sobre São Paulo, em que trabalhamos bastante próximos, tanto na pesquisa como na montagem dos filmes. Essa colaboração na produção dos filmes para mais ou menos no meio do terceiro, em que houve pressões de ordem policial, não é? Que fez com que eu tivesse que me afastar. O trabalho com Persson também se coloca um pouco a outro nível, né? Quer dizer, um trabalho bem mais envolvente. Afinal de contas, fiz 3 roteiros com Persson. Um só foi filmado, mas fiz 3 com ele, completos. O primeiro documento sobre o qual trabalhamos foi uma reportagem, acredito que da revista O Cruzeiro, que datava de 1940 e não sei quanto. O Persson tinha sido muito marcado por isso e tinha conservado essa reportagem, né? Mas o fato de retomar essa ideia no regime militar mudava muito a significação do filme. E a gente achava que poderíamos ter problemas bastante grandes e não aconteceu nada. O filme não foi censurado, não foi cortado, não aconteceu nada, né? E é realmente uma atitude que eu admiro no Persson, de ter feito isto com grande rigor. Se você é ou é considerado um intelectual numa determinada sociedade e que você pretende ser ativo nessa sociedade, eu acho que você tem que se questionar sobre a sua posição. Qual é a posição real, a posição objetiva sua nesta sociedade e do trabalho que você faz a esse respeito. Bom, eu insisto muito sobre a questão da relação com a obra, né? Inclusive, quando se diz de um filme que ele é bom,
Eu não considero que isso se aplique realmente ao filme, mas a relação da pessoa com o filme, da pessoa que fez essa afirmação, é que foi uma relação boa. A característica mais interessante do Jean-Claude é o gosto da polêmica e o gosto de um certo risco. Eu diria mais uma outra coisa, ele tem uma característica muito peculiar que é trabalhar o aqui e agora, um certo sentimento do presente muito aguçado. Existe uma frase usada pelo personagem do Corisco no Deus do Diabo na Terra do Sol, que diz que ele está ali desarrumando o arrumado, entende? Eu acho que esse era um sentimento muito dos anos 60, proposto pelo Glauber. Eu acho que essa é possivelmente um resumo que bem se aplica ao método de trabalho do Jean-Claude, entende? A cabeça dele quando está discutindo um filme. Desarruma o arrumado, sabe? Desorganiza, para permitir uma nova possível organização. É como se toda a obra se apresentasse para ser desarrumada, para ser desconstruída e, posteriormente, reconstruída pelo espectador. Virgulino morreu de uma vez. Corisco morreu com ele. Por isso mesmo precisava ficar de pé, lutando até o fim, desarrumando o arrumado. O livro destoava de tudo que nós líamos e sabíamos do cinema novo. É um livro crítico, é um livro que procura ver no cinema novo uma manifestação de classe social, quer dizer, os cineastas são classe média, portanto, fazem uma representação de classe média. Eu acho que você está dando muita importância ao problema político. Todos nós, de alguma forma, nos achamos, antes de 64, nos achamos revolucionários. Não é? E as análises que eu fiz em cima dos filmes me levaram à conclusão que não. Essa tematização do intelectual posterior ao golpe de Estado possibilitou talvez uma leitura retrospectiva. Eu vendo, por exemplo, Antônio das Mortes, o personagem de Deus o Diabo, como uma expressão da intelectualidade. O Antônio das Mortes não pertence a nenhum lugar específico, ele não se identifica com nenhum dos personagens, quiser. É um personagem de relações, um personagem que está próximo dos outros personagens, mas não se identifica com eles. Eu me vi através do Antônio das Mortes e eu vi Antônio das Mortes através de mim. Ele foi muitas vezes foi até meio pichado, porque ele não puxava o saco de cinema novo, não. Pelo contrário, até criticava muito, em muitos momentos. Mas eu acho que sempre foi uma coisa sadia, porque o pessoal do cinema novo, em determinada época, a gente era muito capelinha, a gente era muito... era um grupinho muito autodefensivo. Qualquer coisa que se falasse contra é como se fosse quase que um crime, um sacrilégio. E o Jean-Claude é um dos que ajudaram a furar esse bloqueio um pouco corporativista do cinema novo, o que eu acho que é uma coisa sadia, eu acho uma coisa boa. Eu tenho uma certa tendência a encarar o Brasil em tempo de cinema como um documento de época. É evidente que hoje eu não escreveria isto. Eu acho que o Jean-Claude é um crítico de intervenção, sabe? Quer dizer, não que, de maneira alguma, a gente pode chegar a dizer que o que ele escreveu não está em pauta desde o Brasil em tempo de cinema, está sempre em pauta, né? Mas eu acho que para ele, não. A pauta do Jean-Claude muda a cada ano, ele vai perseguindo questões novas, ele não fica preso à construção de uma identidade de crítico
que vem lá do cinema novo, que fez análise do Brasil em tempo do cinema, não. E que eu tenho mais interesse, mais curiosidade em relação às produções que não são as produções mais oficiais, que não são as produções vencedoras, que pode ser o gosto pelo curta-metragem. Pegar uma máquina e vou filmar a estação do gás em Santos. Então eu sempre tive muito interesse pelas produções que se enquadram menos nos cânones vigentes, em que eu sinto mais inquietação, mais busca de descobrir alguma coisa. É um livro que tenta solucionar o que não foi solucionado no Brasil em tempo de cinema. Ou seja, é um livro que trabalha a forma dos filmes, né? E que tenta extrair a significação dos filmes da sua forma e não dos conteúdos veiculados através da voz off de um narrador ou através das palavras de entrevistas, etc. Não é? Ele incorpora mais elementos dos filmes para fazer as análises. As análises são mais, inclusive, mais detalhadas, não é? Para poder dar conta de movimentos internos dos filmes que dão, inclusive, ensejo para o debate que é sobre a relação dos filmes com o seu material, mas também é a oportunidade do debate do próprio crítico com as imagens e consigo mesmo, né? E esse processo de autoquestionamento e de tentativa de não congelar um certo momento da leitura. Você se acha muito bonito que alguém vai te sustentar o resto da vida? Absolutamente, eu não me acho bonito porque realmente não tenho nada de boniteza no corpo. Tu tem papo gostoso, coisa e tal? Eu não tenho papo não, mas uma boa cantada. Não, mas irmão, você tem que ser um ideal. É um livro no qual o Jean-Claude analisa os objetos em profundidade. E foi uma ótima iniciativa a dele de reeditar esse livro e atualizá-lo, porque esse livro tinha ficado mais um livro histórico e tal, e nós estávamos precisando com essa retomada, sim. Essa palavra vale bastante para documentário, menos do que para os outros filmes, eu acho. A possibilidade do aparecimento do outro no Cabra se dá muito pelo fato de que o próprio cineasta se colocou dentro do filme. Quer dizer, ao invés de um olhar exterior sobre Elizabeth Teixeira, a sua família, né, ele interligou as histórias do cineasta com a história da Elizabeth. Né? Vem aqui, dona Isabel, vem aqui um pouquinho. Como é que tá a aula? A aula tá aqui, uma turma de menino. Oi, tudo bom, Coquinho? Tá. Oi, tudo bem pra vocês, gente? E uma das convicções que eu tenho é que o documentário consegue se relacionar com os outros através de um diálogo quando o próprio cineasta desce do seu pedestal e se coloca na relação com as suas limitações, a sua ideologia, a sua posição social e tudo. Né? E a partir desse momento é nessa relação que os outros podem aparecer. Acho que é uma crítica extraordinária. Todos falaram bem do Cabra, mas falar bem, elogio não me interessa. Interessa uma crítica que entenda o filme, né? E que faça te entender coisas que você fez sem saber. Eu acho uma crítica extraordinária em termos de visão e particularmente porque nesse período de 15 anos que eu fiquei para fazer o Cabra, o Jean-Claude era uma referência no que ele escrevia, que está no livro Cineastas e Imagens do Povo, mais ou menos aquilo que ele escrevia já. E eu tinha sempre essa... Enfim, eu queria responder um pouco às preocupações dele, né? Você é o realizador, você está diante da realidade, você estabelece uma relação assim vertical ali, né? Você está morando de baixo de adulto por quê? Eu estou morando aqui de baixo porque um tanto eu chego aqui nessa cidade, nessa capital, não encontro uma possibilidade de eu alugar um quarto para botar minha família. E vem uma pessoa do lado e atravessa essa relação, essa linha que liga, não é, a você com a realidade que você está filmando. Então, essa visão lateral
essa você não consegue fazer. Só uma outra pessoa consegue. Então é importante que ela desvenda, enquanto você como realizador está desvendando a realidade, a pessoa que está vendo do lado, ela está desvendando a relação estabelecida nessa procura do cineasta pela realidade. O Bandido, acho que foi apresentado em Brasília em 68, e eu estava no júri. E eu tive a absoluta convicção de que não só O Bandido era um filme extraordinário, como o aparecimento de um cineasta extraordinário, e que a novidade, a pesquisa se encontrava no Bandido. E foi uma reunião bastante tumultuada, e O Bandido acabou vencendo. Vi O Anjo com o Joaquim Pedro e vimos esse filme num estado de extrema tensão. E quando, chegando ao final, quando tem esse longuíssimo, interminável plano de estrada, Joaquim e eu estamos, assim, catatônicos. E saímos da sala silenciosos, chegamos no saguão, estava cheio de gente, e aí não conseguíamos falar. Estávamos petrificados, né? E de repente eu olhei para Joaquim e nós dois estouramos numa gargalhada, mas uma coisa assim violentíssima, e não conseguíamos parar de rir. Eu me lembro do Joaquim se dobrando, rindo, e era toda a descarga nervosa que estávamos fazendo. Quer dizer, esse filme tinha sido um choque, um absoluto choque. No momento em que resolvi escrever esse livro, é que eu me sentia, digamos, razoavelmente maduro na minha relação com os filmes. As pessoas dizem, O Voo dos Anjos é sobre Bressanes Ganzella. Realmente ele não é sobre Bressanes Ganzella, ele é sobre os primeiros filmes dos dois cineastas, e como esses cineastas começaram a construir a sua personalidade estética, como começaram a construir a sua linguagem, né? Então é esse momento que me interessou e que continua me interessando, né? Ele é um homem múltiplo, né? Porque ele é historiador, ele é crítico, ele é ator, ele é roteirista, ele é muita coisa. É, inclusive inventor de jogo, de criança e tal. Ele gosta dessa multiplicação de personalidades dele. Mas no caso do cinema, ele conscienciosamente separa o crítico do historiador. Não me considero um historiador do cinema. Inclusive, quando eu escrevi a historiografia clássica, eu achei que eu era um historiador do discurso histórico, mas não um historiador do cinema. E eu prefiro essa posição de historiador do discurso histórico do que de historiador do cinema. A escolha de uma filmagem como marco inaugural do cinema brasileiro, ao invés de uma projeção pública, não é ocasional, é uma profissão de fé ideológica. Com tal opção, os historiadores privilegiam a produção em detrimento da exibição e do contato com o público. Aqui, o Jean-Claude chama a atenção para um detalhe muito importante. Enquanto na maior parte dos cinemas de todo o mundo, a primeira sessão de cinema é considerada o marco, ou seja, a sessão em que houve ingresso pago, aqui no Brasil são as primeiras tomadas. Eu acho que essa posição polêmica, ela reflete tudo que é Jean-Claude Bernardet para o cinema brasileiro. Ora, se você lê isso aqui em profundidade, ele está falando de um problema que o cinema brasileiro não superou até hoje, que é um cinema. O cinema brasileiro é um cinema em que as pessoas fazem os filmes, mas nem sempre se passa dessa fase. A gente sabe que nada de mágico acontece com eles, né? Claro que eles precisam ser feitos, mas se eles não forem distribuídos e exibidos, e sobretudo se eles não tiverem alguém do outro lado, que é o público, para legitimá-los, digamos assim, eles não existem, não têm existência nenhuma.
Essa questão do panasianismo é um certo embelezamento plástico, uma certa afetação plástica que me dá a impressão dos cineastas e os filmes se autocontemplarem, como se dissessem, olha como eu sou bonito, e no qual eu não vejo nenhuma inquietação. Eu prefiro um filme que não tenha essas qualidades todas, mas em que você sinta uma inquietação, uma vibração, uma busca, enfim, alguma coisa que desorganiza ou questiona o que está organizado. O Estorvo é um filme que eu vi sair quase doente dessa projeção, porque era a própria matéria que estava na tela, que era a paranoia, quer dizer, a própria imagem que te envolvia. Não era uma imagem que dizia a paranoia, mas ela era a paranoia. Desponta a deformação do olho mágico. O Lavoura Arcaica, né? Eu acho a primeira sequência do Lavoura Arcaica um poema cinematográfico extraordinário, um dos grandes poemas da história do cinema para mim. Né? Em que a certos momentos você nem mais reconhece o ator, é uma espécie de deformação do rosto, o ruído do trem que se mistura com esse interior onde não tem trem nenhum. Isso é realmente uma pessoa que está construindo com imagens, com luz, com sons, e que chega a uma intensa expressão e uma intensa emoção. É um pouco difícil calcular pelas linhas, não é? Ele dá para cá, é 30. Essa curva aí começa no meu quarto. Desde o fim dos anos 50, que eu moro no centro, nos mais diversos lugares. Gosto do centro porque a população do centro é heterogênea. E também porque no centro você consegue preservar o seu anonimato, que para mim é um valor fundamental. O sentimento que eu tenho da cidade é um sentimento misto de vivência e de ver a cidade no cinema. Depois do Voo dos Anjos, eu me perguntei o que eu ia fazer. Mas eu achei também o seguinte, que eu poderia escrever mais um livro sobre cinema, como eu já tinha feito diversos, e que, envelhecendo, eu precisava um pouco me diversificar para me renovar a mim mesmo. Então isso está ligado à passagem dos anos 80 para os anos 90, a necessidade de você não se repetir até a velhice, mas de encontrar coisas que você não fez, ou que podem te renovar os seus interesses, renovar a tua produção, e acho que, como eu estou caminhando por 70 anos, não é? E que me mantém vivo isto, o fato de descobrir novas coisas, de fazer trabalhos diferentes. O trabalho de arquivo, trabalhar com arquivos, o que eu acho maravilhoso é você trabalhar com sons e com imagens que foram feitas com uma determinada finalidade, para um determinado filme, e você retomar esses mesmos sons, essas mesmas imagens e construir uma coisa totalmente diferente que não tinha sido previsto quando essas imagens foram captadas. Essa mudança de significação provocada pela migração das imagens de um filme para outro, que absolutamente me fascina. Bom dia! Bom dia! Não estou ouvindo direito! Destrua todos os documentos. Eu sei, mas surgiu um imprevisto. Você desloca e recoloca, né? É isso que ele faz. Ele tira de um contexto e ele recria o contexto. Então, quer dizer, acho que a criatividade
e a originalidade não estão em discussão aí, né? Porque existe trabalho mesmo. E é um trabalho super contemporâneo, na verdade, né? E esses filmes sobre os anos 60 em São Paulo, Sinfonia e Cacofonia, não são simplesmente colagens, né? São tratados mesmo. O que você tá fazendo comigo? Ele é Dalva! Vitor! Volta, bandido, me volta! Ficou louco você? Isso, desgraçado! Onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai parar? Para dizer isso numa palavra, numa expressão, seria uma dramaturgia minimalista. Trabalhar com pouquíssimos elementos dramáticos, com pouquíssimos personagens, com pouquíssimos ambientes, o que no Senhor das Estrelas vinha claramente em resposta a condições de produção, mas de encontrar uma dramaturgia adequada a essas condições de produção. Quer dizer, que o filme não ficasse oprimido pelo seu baixo orçamento, mas que ele se realizasse no seu baixo orçamento. Jean-Claude é absolutamente obsessivo, né? Então era muito legal porque tem uma disciplina do processo de roteirização que eu aprendi com ele. E totalmente tomado pelos personagens. Ele ficava o tempo inteiro às voltas com a Dalva e com o Vitor, e ficava para lá e para cá. Não, mas porque Dalva nessa hora faria o quê? Você acha que ela faria isso, Roberto? Ou ela faria aquilo? O Jean-Claude, ele insiste muito em que você deve ir fundo na ideia, você deve ser radical, assim. Não adianta você ter uma ideia média e fazer uma coisa mais ou menos. Ele acha que se você tem uma ideia, você tem que ir até as últimas consequências com ela, digamos assim, principalmente esteticamente. Eu cuido de você. Eu sei, Rai. Jean-Claude é um roteirista muito interessado em personagem, ele tem uma visão muito particular de personagem e acho que talvez tenha sido isso que nos uniu desde o princípio. Eu acho isso muito bonito para um roteirista, né? Principalmente encontrar não só maneiras dos personagens dizer as coisas, mas encontrar uma forma fílmica que seja uma cama para que mais que uma cama, que seja a estrutura desses personagens. Os personagens que o Jean-Claude escreve, eles não são apenas personagens, eles compõem a estrutura mesmo do roteiro. Não é uma decisão que eu tenha tomado, vou fazer a ficção. Inclusive, várias vezes eu tomei essa decisão e aí não saiu texto nenhum. Isso são impulsos que eu tenho, mas é algo que se dá. Nos 15 minutos eu tenho que começar a escrever. Realmente eu chego a um momento que tenho que começar a escrever. Faz parte do percurso do intelectual, essa ideia de não se satisfazer ou não se acomodar, né, na construção de um certo patamar de visão das coisas, e está sempre, como eu disse, no sentido de quebrar consenso, no sentido de problematizar o que parece já dado, já consolidado. E do ponto de vista do trajeto pessoal, essa ampliação, né, de terrenos de envolvimento, de mobilização pessoal, e, ao mesmo tempo, a espécie de uma exposição de si constante, né? E uma outra questão que atravessa aqui, e que eu acho que é um pouco uma armadilha desse texto, é quem, né? E de novo o real está aí. Esse texto é autobiográfico, não é autobiográfico? Quem é esse personagem? Até que ponto o Jean-Claude é ou não? Eu acho que a literatura brasileira deveria ter muito mais disso que o Jean-Claude fez.
uma história escrita em primeira pessoa, com vários dados que você sabe que fazem parte da vida dele. Ao mesmo tempo, são escritos com distanciamento que você não pode dizer que é a vida dele. Na literatura de teor autobiográfica, o leitor acha que ele encontra a pessoa do autor, e não há melhor máscara do que a literatura autobiográfica. É um conto, né? Praticamente um conto, é um livro de 60 páginas. E chama a doença uma experiência, mas na verdade o livro é o encontro, digamos assim, do sentido da vida, se é que se pode dizer isso, né? Na medida que você tem uma doença, um limite, né, a morte visível, você é obrigado a fazer opções de qualidade para a sua vida. O que aconteceu é que eu li um pequeno romance da Susan Sontag, que se chama Assim Vivemos Hoje, um romance de 70 páginas. Lendo esse livro, e antes mesmo de acabar, eu senti uma grande vontade de escrever. Quer dizer, não é que por estar doente, eu resolvi fazer esse livro. Realmente ele nasce de uma relação literária com o romance, e foi quando comecei a escrever, mas já tinha escrito 1, 2, 3 páginas, não sei exatamente, que aí eu me dei conta do que eu estava fazendo. Quando foi constatado que eu estava com AIDS, a doença já estava muito evoluída, né? Quer dizer, eu resisti à doença durante muito tempo, né? E na época não existia coquetel, então, e na medicina pública te preparavam para a morte. Então foi realmente se preparar para a morte. E como a doença já estava bastante adiantada, logo depois tive uma meningite, da qual pensavam que eu não sobreviveria, e acabei sobrevivendo, né? Então a grande modificação é, primeiro, se aproximar da morte, que deixa de ser uma ideia geral, bom, todos nós vamos morrer, mas uma experiência real, né? E por outro lado, a ideia de uma morte próxima, a curto prazo, te livra dos compromissos que todos nós temos, né? Porque a partir do momento em que você sabe que daqui a pouco você vai morrer, todas as coisas chatas, tudo isso, você não tem mais que cumprir, você pode dizer às pessoas o que você acha. Então, eu vivi isso como uma forma de libertação, né? Eu tive uma reação, no fundo, bastante positiva. Muito bem, meu senhor. Ele gosta de estar no curso dos acontecimentos, ele gosta de participar dos acontecimentos, ele gosta de alterar o curso dos acontecimentos. Ele não gosta de uma posição acadêmica neutra, fora, isolada, superior ou simplesmente paralela, né? Ele gosta de estar no olho do furacão. Eu acho que você não pode viver tudo como se fosse uma perda, mas sim como mudança, porque senão você fica se amarrando num passado que você acaba idealizando, e eu não vivo assim. Quer dizer, eu prefiro viver o presente, e claro que eu sou formado pelo passado, né, como todo mundo, mas em atuação no presente e se projetando para o futuro. O que eu tento fazer agora é me centrar menos sobre cinema e elaborar um pensamento em que o cinema seja um dos fatores, né, mas que seja um pensamento, digamos, mais artístico ou mais cultural, e que possa abranger outras formas de produção, como a literatura, como o teatro, como as artes plásticas. Então, há uma insatisfação constante em mim com o que eu faço, e uma inquietação que me faz com que eu esteja mais ou menos sempre insatisfeito com o que acabo de fazer, mas também, por exemplo, eu não tenho a menor vontade
de retomar um livro já passado para ser editado, de reformular o texto, não. Quer dizer, a partir do momento que você continua a pensar o que você já pensou, você não precisa continuar a pensar. Você não está mais pensando, você está só se reproduzindo. Né? Tem uma frase do Deleuze: só vale escrever sobre o que não se conhece. E atualmente o que estou fazendo é mais ou menos isto. Porque não sei para onde eu vou, quer dizer, estou trabalhando Peter Greenaway, Kiarostami, John dos Passos, Kiko Goifman, quer dizer, uma série de coisas que me interessam e não sei muito bem para onde vai isto. Mas talvez vá para lugar nenhum. Mas só assim vale. Né? Eu tinha na época, não sei, uns 18 anos por aí, não é? Insatisfeito por viver no Brasil, porque eu queria viver na França, mas eu vivia no Brasil em francês, com a cultura francesa, etc., porém não na França, quando eu descobri o conceito de bastardo do Sartre. E aí eu me identifiquei absolutamente com isto. E isto foi quase que uma bússola para mim. Nunca pertencer completamente a nada, nunca estar completamente integrado. Né? Claro que eu faço parte da sociedade brasileira, acho que não tem dúvida quanto a isto, né? Porém, não sou completamente isso, não fui formado por essa sociedade. Agora, fui formado por uma sociedade francesa, mas a ela não pertenço. Toda a minha produção não é uma produção francesa. Então, eu estou constantemente inserido e desinserido.